Eu vou te ajudar, vou te ensinar 3 testes para saber se alguma coisa é heresia ou não. 3 testes. Porque ele está mandando testar. Como eu testo esse pregador da TV? Como eu testo aquela unção, aquele mover que está saindo paralítico andando? Como eu testo o livro que eu estou lendo, a doutrina da minha igreja, a minha própria igreja, esse pregador, evangelista, este ensino? 3 testes para você saber. Primeiro, compare com as escrituras. Compare o que esse pregador prega, que esse pregador ensina, o que esse livro apresenta, o que essa confissão de fé ensina, o que essas unções mostram, o que esses evangelistas ensinam, o que essas conferências propõem. Compare com as escrituras. Tem amparo na escritura essa doutrina? A escritura apoia tal campanha, tal conferência, tal afirmação. Agora, para isso, por isso que fica difícil, né? Você tem que conhecer bem as escrituras. Por isso que o governo que foi banido nas urnas ficou tanto tempo no poder. Porque a área que eles menos investiram foi educação. Um povo ignorante, analfabeto, não tem capacidade de se defender, não vai discernir o certo e errado. O que esse povo sabe de Constituição? O que ele sabe que ele sabe de leis, de direitos? Não sabe nada. É só dar bolsa quadrilha para eles, acabou. A mesma coisa os falsos profetas. Ninguém lê Bíblia nessas igrejas. Não é estimulada a leitura. Então não há como fazer uma avaliação. Então, para que você teste os profetas, teste o ensino, você precisa ser um exímio estudante das escrituras. Compare com as escrituras. Lembra de Lutero? Quando esteve na dieta de Worms, foi ordenado a comparecer diante de um concílio de julgamento. E ele tinha que revogar as teses. Ele diz: não há amparo na escritura para venda de indulgência. Até que vocês me provem na escritura, eu não revogo. Ele não revogou, e você está aqui hoje por causa dele. Tem amparo na escritura o que essa turma está ensinando? Segundo teste, compare com o ensino de 2.000 anos de história da igreja. Isso que esse pregador, esta conferência, esse livro, esse mover está ensinando, compare com 2.000 anos de história. Como? Paulo ensinou assim, Policarpo ensinou assim, Irineu ensinou assim, Crisóstomo ensinou assim, Agostinho ensinou assim, patrística. Agora vamos para pré-reforma. John Hus ensinou assim, Wycliffe ensinou assim, Savonarola ensinou assim. Compare, 2.000 anos. Vamos agora, reforma. Lutero ensinou assim, Calvino ensinou assim, Zwinglio ensinou assim, Bullinger, Beza ensinou assim. Vamos para os pós-reforma, os puritanos. John Owen ensinou assim, Richard Sibbes ensinou assim. Você tem 2.000 anos. Jonathan Edwards ensinou assim, Charles Haddon Spurgeon ensinou assim. Vamos um pouquinho mais agora, entrando na contemporaneidade. Dr. Martin Lloyd Jones ensinou assim. Compara, meu irmão. Então o cara vem com a nova revelação, uma doutrina, uma revelação, um ensino que 2.000 anos de história não respaldam aquilo. Segundo teste, compare com os ensinos de igrejas e irmãos contemporâneos, saudáveis. Fulano está ensinando assim. Existe igreja bíblica hoje, pastor bíblico. Hoje, no nosso tempo, pergunta se eles estão ensinando assim. John MacArthur ensina assim, Paul Washer ensina assim, os pastores aqui do Brasil ensinam assim, os pentecostais bíblicos saudáveis ensinam assim? Não tem amparo na escritura,
2000 anos de história não respaldam o que está ensinando, e os crentes saudáveis contemporâneos também não concordam com ele. Herege. Heresia. Teste, meu irmão. Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que os judeus de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Pastor Rival, sabe quem os bereanos submeteram a um teste? O apóstolo Paulo e Silas. Vamos ver se esse Paulo está pregando está certo. Vamos ver. E vocês não vão submeter a turma que está aí hoje? Teste, meu irmão. Agora, por que João usa o termo espírito? Filhinhos, amados, não dê crédito em todo espírito. Presta atenção, porque atrás de toda heresia está a mente do diabo. Sabe quem cria heresia? Não é um falso profeta, não. Não é o herege, não. A heresia, o engano, nasce nos laboratórios do inferno. Vem da mente do diabo. Por isso ele diz, não creia nos espíritos, porque quem propaga o engano são os falsos profetas, mas quem os inspiram é Satanás. Por isso ele usa, assim quem prega a verdade, está sob o poder do Espírito Santo, e é o Espírito que nos influencia a verdade. Quem prega a mentira é o espírito do diabo, que está por trás. É ele que faz isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora, por quê? Ele vai nos dar a razão de fazermos o exame. Provai os espíritos, se procedem de Deus, verso 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha a ideia dele, porque nós temos, irmãos, que examinar. Veja só, João está dizendo assim, filhos, chegará um tempo que o engano vai estar em tão grande escala, que vai ter crescido tanto, que você terá que ter cuidado com o que come, com o que ouve, onde congrega, com o que lê. Por que eu tenho que pôr à prova os espíritos, João? Porque já muitos falsos profetas têm se levantado ao mundo. Porque existe engano em toda parte. Porque estão se levantando. Se João disse isso na época dele, imagine na nossa. Você não pode confiar em qualquer coisa, meu irmão. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Até aí. João dá outra dica para você fazer um teste. Não creiais em todo espírito, antes provai, né? Não creiam, ou seja, não deem crédito em tudo que vocês veem. Em vez disso, provem, submetam um teste. Por que, João? Porque muitos falsos profetas se levantarão. Você vai andar num campo minado. Nossa, vi um vídeo tão bom. Prova. Nossa, me deram um livro, as primeiras páginas tão boas. Prova. Nossa, fui numa conferência, o louvor ali. Prova. Teste. Como? Tem amparo bíblico. Tem amparo de 2000 anos de história da igreja. Tem amparo de crentes e igrejas saudáveis, contemporâneos. Agora, outro teste. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Nisto vocês saberão se a doutrina é verdadeira. Se o pregador é de Deus. Se o mover que está ali acontecendo vem de Deus. Como? Todo espírito que confessa Jesus, que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. O que acontece? O primeiro século, o combate doutrinário era na cristologia. Cristologia, a doutrina de Cristo. O ataque que a igreja recebia era do gnosticismo e do docetismo. O que eles faziam? Negavam uma das naturezas de Cristo. Dizia que Cristo é Deus,
Ele era divino. Como eles criam que a matéria é má, o corpo é algo mau. Se Jesus é Deus e Jesus é bom, ele não pode ter corpo, porque corpo é matéria, e matéria é mal. Então, eles não confessavam que Jesus veio em carne, ou seja, não admitiam que Jesus foi humano, teve forma corpórea, teve carne e osso, negavam uma das naturezas. E se você negar uma das naturezas, herege. Porque se Jesus não viesse em carne, ele não podia ser um sacrifício substitutivo, à nossa semelhança. Então, não podia fazer expiação para os nossos pecados, aplacar a ira divina, satisfazer a justiça divina, e então aplicar em nós a justiça dele, recebida pela obediência. Então ele tinha que ser plenamente humano. Negou uma das divindades, numa das naturezas, herege. E o gnosticismo dizia, ele é humano. Todo espírito, então ele dizia, todo espírito, toda seita, todo pregador, que diz que Jesus foi humano, é de Deus. Ok? Se ele é de Deus, e se ele tem a natureza divina e natureza humana. Agora todo espírito, ensino, pregador, profeta, livro, que não confessa que ele vem em carne, que ele não foi humano, ou tira uma das naturezas, esse não é divino. Só para você aprender o que é isso. Essa briga durou quase 4 séculos, sobre as naturezas de Cristo. Alguns diziam, ele é só humano, e não é divino, herege. Ele é só divino, e não é humano, herege. Ele é 2 em 1, um divino e um humano, dentro dele, heresia. Ele nem humano nem divino, é a mistura do humano e o divino, sai uma terceira coisa, não é. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no século V, no ano 421 depois de Cristo, no que chamamos união hipostática, do grego hipotástase, significa da mesma natureza. Da mesma natureza. O que é isso? A união hipostática. Cristo, 100% homem e 100% Deus, coexistem juntos, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Ok? Cristo é plenamente homem, natureza humana, 100% homem, 100% divino, Deus, coexistem juntas na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Então, se você falar que Jesus é 100% homem, está certo. E se falar que ele é 100% Deus, também está certo. Na mesma pessoa. Aí você até respirou agora. Ai, pastor, estou aliviado. O meu falso profeta lá nunca falou que ele não vem em carne. Não, imagina. E Jesus sangrou, Jesus foi homem, gente. Foi Deus também. Então estou tranquilo. O que é isso? João está dizendo assim, todo pastor, pregador, ensino, doutrina, que negar uma verdade explicitamente exposta na Escritura, é falso. A divindade e a humanidade de Cristo é uma doutrina explicitamente exposta na Bíblia. E todo pregador, conferência, pastor, profeta, mover, que nega uma verdade clara das Escrituras, um ponto central da nossa fé, é falso, não vem de Deus. É isso que ele está dizendo. Quando você ouvir alguém distorcer uma verdade claramente ensinada na Escritura, é falso. Quando você ouvir que o dízimo faz expiação pelo pecado, falso. Quando você ouvir que tem que dar o trízimo, falso. Quando você ouvir que Cristo foi uma criatura e que Ele não é Deus, falso. Quando você ouvir que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque é ladrão, falso. É falso. Quando
distorcerem claramente o texto, falso. E quando eles declararem, pregarem, ensinarem, apoiarem uma doutrina claramente ensinada pela Bíblia, um ponto central da fé, como justificação pela fé, sem obras, salvação pela graça, a mediação única de Jesus, o sacrifício substitutivo na cruz, esse é de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então por que você está lá ainda?